Atenção para a chamada. Boa noite a todos. Vereador Valdir Veríssimo. Presente. Vereador Sampaio. Presente. Vereadora doutora Rita. Presente. Vereador doutor Tiago. Presente. Vereadora professora Dita. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereadora Dilma. Presente. Vereadora Garcia, presente. Constatando o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Solicito o segundo secretário faça a leitura do salmo. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração? Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo? Aquele cujos os olhos o réprobo, o despreza, do mais honra e teme o Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Está em discussão a ata da sessão ordinária dia 4 de dezembro de 2016. Em votação, as atas. Aprovada a ata ordinária 4 de outubro de 2016. Professora da mesa. Ofício GP 801/2016. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, cumprindo o que determina a Carta Magna do país, em seu artigo 165, inciso 3º e 5º, o município de Ilhabela elaborou sua peça orçamentária para vigorar no próximo exercício fiscal. Assim, em conformidade com o disposto no artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, tenho a grata satisfação de encaminhar a apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos membros dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Ilhabela para o exercício de 2017, que ora segue acompanhado da mensagem, a qual esclarece as prioridades para o próximo exercício. Colocando-nos à disposição de Vossas Excelências para os esclarecimentos que julgarem necessários, reiteramos nesta oportunidade os protestos de estima e distinto apreço. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 5º da Lei nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 2º da Lei 4.320 de 64, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços do município, temos a honra de submeter à apreciação e decisão do Poder Legislativo o projeto de lei orçamentário anual que estima a receita e fixa a despesa em R$ 468.670.000 para o exercício de 2017. Esta peça orçamentária, composta por esta mensagem, pelo projeto de lei e seus anexos, representa uma visão objetiva e realista do custo ao poder público municipal da estrutura administrativa, despesas de custeio, de consumo, de pessoal e manutenção, conjugando com a evolução dos investimentos, sem alterar o equilíbrio orçamentário e financeiro. Tal conjunto, organizado em receitas e despesas, reflete não apenas o elenco das ações, como também o planejamento de diretrizes que visam a resolução de parte dos problemas identificados pela sociedade, estruturando a proposta orçamentária às diretrizes apresentadas pelo Plano de Governo, intrínsecos ao Plano Plurianual 2014-2017, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, já aprovada pela Casa Legislativa, e, acima de tudo, visando a integração das ações governamentais, buscando satisfação e eficiência na realização dos projetos. No que se refere aos valores monetários, esta proposta foi elaborada tendo como paradigma os valores arrecadados nos últimos exercícios, levando-se em consideração ainda as tendências inflacionárias e a expectativa de crescimento econômico e do cenário financeiro do país.
Tal previsão de despesas segue o viés, as diretrizes e prioridades já sedimentadas nos últimos 6 orçamentos, de onde se extrai a educação e saúde como prioridade absoluta, que se reflete em investimento bem acima do constitucionalmente exigido e muito além das receitas repassadas pelo Estado e União. Na mesma senda, as outras áreas recebem especial atenção, com destaque para a segurança pública, saneamento ambiental, assistência social, esporte, turismo e cultura, implementando dessa forma a excelência na prática dos princípios da boa governança pública. Por fim, dada a importância desse instrumento legal, o qual apenas traduz os anseios da população, manifestados nos encontros e reuniões públicas, estamos certos de que os membros dessa edilidade dispensarão o cuidado e a atenção necessários para sua apreciação, deliberação e aprovação. Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovo nesta oportunidade meus protestos de elevado apreço e consideração. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 65 de 2016. Estima receita e fixa a despesa do município de Ilhabela para o exercício de 2017. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, no uso de suas atribuições legais. Capítulo 1º, seção 1ª, disposições iniciais. Artigo 1º. Esta lei estima receita e fixa a despesa do município de Ilhabela para o exercício de 2017. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal compreende os poderes executivo e legislativo, órgãos e entidades da administração direta e indireta e de seus fundos especiais. Parágrafo 2º. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que entregam estão expressos em reais, a preços correntes de 2017. Seção 2ª das receitas e das despesas. Artigo 2º. Fica estimada a receita e fixada a despesa no montante de R$ 468.670.000, discriminadas da seguinte forma. Primeiro, a administração direta em R$ 434.068.000. Segundo, a administração indireta em R$ 34.602.000. Artigo 3º. As receitas realizar-se-ão com base no produto do que for arrecadado e de acordo com os quadros anexos a esta lei, observada a seguinte classificação. 1. Receitas correntes. 1.1. Receita tributária, R$ 49.366.400. 1.2. Receita de contribuições, R$ 6.274.352. 1.3, receita patrimonial, R$ 28.658.383,45. 1.4, transferências correntes, R$ 362.445.146,48. 1.5, outras receitas correntes, R$ 8.911.920. 1.6, receitas de contribuições intraorçamentárias, R$ 15.496.094,07. 1.7, dedução para formação do Fundeb, R$ 7.532.296. Total, R$ 463.620.000. 2. Receitas de capital. 2.1, transferência de capital, R$ 5.050.000. Total, R$ 5.050.000. Total da receita estimada, R$ 468.670.000. Artigo 4º. A despesa realizar-se-á segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional, programática e natureza econômica assim distribuída. 1. Classificação institucional. Câmara Municipal, R$ 5.830.000. Governo, R$ 14.210.000. Turismo, R$ 12.400.000. Esporte, R$ 10 milhões. Desenvolvimento social, R$ 6.805.000. Administração, R$ 39.907.000. Finanças, R$ 21.985.000. Educação, R$ 105.180.000. Cultura, R$ 9 milhões. Fundo Municipal de Saúde, R$ 72.355.000.
Meio Ambiente, R$ 27 milhões de reais. Obras, urbanismos e serviços públicos, R$ 81.978.000 reais. Jurídico, R$ 4.250.000 reais. Serviços municipais, R$ 23.168.000 reais. Instituto de Previdência do município de Ilhabela, R$ 31.350.000 reais. Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, R$ 3.252.000 reais. Total, R$ 468.670.000 reais. 2. Classificação por função. Legislativa, R$ 5.830.000 reais. Administração, R$ 67.568.000 reais. Segurança Pública, R$ 6.620.700 reais. Assistência Social, R$ 8.261.100 reais. Previdência Social, R$ 8.405.868 reais e 27 centavos. Saúde, R$ 72.355.000 reais. Trabalho, R$ 5.345.000 reais. Educação, R$ 105.180.000 reais. Cultura, R$ 12.252.000 reais. Urbanismo, R$ 39.198.200 reais. Habitação, R$ 27.600.000 reais. Saneamento, R$ 25 milhões de reais. Gestão ambiental, R$ 27.410.000 reais. Comércio e serviços, R$ 14.700.000 reais. Desporto e lazer, R$ 10 milhões de reais. Reserva de contingência, R$ 32.944.131 reais e 73 centavos. Total, R$ 468.670.000 reais. Terceiro, classificação segunda natureza. Despesas correntes, pessoal e encargos, R$ 142.740.599 reais e 59 centavos. Outras despesas correntes, R$ 191.592.046 reais e 88 centavos. Despesas de capital, investimentos, R$ 101.393.221 reais e 80 centavos. Reserva de contingência, R$ 32.944.131 reais e 73 centavos. Total, R$ 468.670.000 reais. Artigo 5º. As despesas da Fundação Arte e Cultura e do Instituto de Previdência do município Ilhabela Prev serão realizadas com recursos por eles diretamente arrecadados, discriminados em seu orçamento próprio, mais os provenientes das transferências financeiras advindas da administração direta, discriminadas em seus orçamentos próprios, devidamente consolidados no orçamento geral, na forma da legislação em vigor. Parágrafo único. Os repasses financeiros a que se refere o caput deste artigo serão efetuados em épocas próprias, até os limites das dotações orçamentárias vinculadas aos recursos do Tesouro. Artigo 6º. A reserva de contingência a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso 3º da Lei Complementar 101 de 2000, fixada no valor de R$ 10 milhões de reais, equivale a 2,26% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2017, conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Municipal número 1170, de 26 de julho de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 7º. A reserva orçamentária do regime próprio da Previdência Social Ilhabela Prev, no montante de R$ 22.944.131 reais e 73 centavos, composta correspondente a 73,19% de sua receita para o exercício de 2017. Seção 3ª, da contratação de operação de crédito. Artigo 8º. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, com o disposto na Lei Orgânica do Município e nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor.
Seção 4ª da transposição, remanejamento, transferência. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações desta lei orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional ao novo órgão. Artigo 10. Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, elementos de despesa e projeto atividades, a fim de manter em equilíbrio a execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro. Seção 4ª. Da abertura de créditos adicionais. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10% da despesa total fixada, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, 7 de março de 1964. Artigo 12. Excluir-se-ão do limite estabelecido no artigo 12 desta lei os créditos adicionais suplementares. Primeiro, decorrentes de vinculações constitucionais, legais e de convênios, até o limite do excesso de arrecadação e das sobras de exercício anterior desses recursos. Segundo, destinados à cobertura de despesas das entidades da administração indireta, até o limite do excesso de arrecadação das suas receitas, somado ao excesso de transferências financeiras efetuadas pela administração direta durante o exercício. Terceiro, destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas ao programa de previdência municipal, até o limite equivalente ao valor de cada uma das ações que o compõem. Quarto, destinados a suprir insuficiência nas dotações de contribuição à PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até o limite dos valores atribuídos nas ações. Quinto, destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias à conta de recursos vinculados, conforme o disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101 de 2000. Sexto, abertos com recursos da reserva de contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1763, de 16 de fevereiro de 1980. Sétimo, que utilizem recursos do superávit financeiro apurado em balanço e do excesso de arrecadação decorrente de operações de crédito. Oitavo, destinados a suprir insuficiências nas dotações dos fundos especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários. Nono, destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 64. Décimo, destinado à transposição de recursos entre dotações das funções educação, assistência social e saúde. 11ª, destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal inativo e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. 12º, o remanejamento de recursos no âmbito de cada órgão, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. 13º, abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, até o limite de 20% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 1º. A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante a edição
de decretos do Poder Executivo devidamente justificados. Parágrafo 2º. As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais integrarão um quadro de detalhamento de despesa, observados os limites fixados na lei orçamentária. Parágrafo 3º. O excesso ou provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei Federal nº 4.320 de 64, será apurado em cada fonte de recurso para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme a exigência contida no parágrafo único do artigo 8º e no inciso 1º do artigo 50, ambos da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 4º. O Poder Legislativo fica autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observando ainda o mesmo limite referido no caput deste artigo. Artigo 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado por decreto e o Legislativo, por ato da mesa, a desdobrar as dotações do orçamento de 2017 em quantas fontes de recurso forem necessárias, segundo proposta do projeto de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que preservando o valor global de cada dotação. Parágrafo único. O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fonte de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto ou atividade, excluem-se do conceito de suplementação, conforme dispõe o inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, e, portanto, não são considerados no percentual de autorização constante do artigo 12. Artigo 14. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2017, com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados se ocorrer ou estiver garantido seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido. Seção 6ª, dos convênios e termos de parceria. Artigo 15. O Poder Executivo poderá firmar convênios ou termos de parcerias na forma da Lei Federal nº 8666 de 1993 e da Lei Federal nº 13.019 de 2014, com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outras por meio de subvenções, auxílio e contribuições. Artigo 16. Os convênios, subvenções e auxílios poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho contendo metas objetivas e em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Parágrafo 1º. Fica vedada a realização pelo Poder Executivo Municipal de quaisquer despesas decorrentes de convênios com entidades sem fins lucrativos que deixarem de fornecer à Secretaria Municipal responsável informações detalhadas sobre a utilização de recursos públicos com os respectivos comprovantes. Parágrafo 2º. As entidades de que trata este artigo abrangem as organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs e demais associações civis e organizações assemelhadas. Capítulo 2º, seção 7ª, disposições finais. Artigo 17. Para efeito do disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, serão preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de educação, saúde, habitação e assistência social. Artigo 18. As despesas programadas com recursos de transferências voluntárias do governo federal e estadual somente serão realizadas após a confirmação do efetivo recebimento dos mesmos, ressalvados os instrumentos que prevejam reembolso. Artigo 19. Ficam alteradas, incluídas ou excluídas no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, no que couber, as ações e os atributos constantes dos anexos que integram esta lei. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2017,
revogadas as disposições em contrário. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei 65/2016 para a Comissão de Finanças e Orçamento, para necessário o parecer desta comissão dentro do prazo de 30 dias. Informo ainda que os senhores vereadores, de acordo com o artigo 211 do Regimento Interno, o prazo para apresentação da emenda é de 10 dias, contando da presente sessão. Ofício GP 809/2016. Senhor Presidente, comunico Vossa Excelência que, nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica, decidi vetar totalmente o projeto de lei número 12 de 2016, que dispõe sobre a publicação do cardápio da merenda escolar em todas as escolas públicas da rede municipal e da outras providências, pelos motivos a seguir declinados. Razões do veto. O projeto de lei torna obrigatória a publicação periódica do cardápio da merenda escolar, contendo a descrição detalhada dos alimentos que serão servidos em todas as escolas públicas da rede municipal. Esta obrigatoriedade à administração pública, em que pese a nobre intenção do legislador, viola o princípio da separação dos poderes, esculpido no artigo 5º da Constituição Estadual, e invade competência de matéria reservada ao chefe do Poder Executivo, conforme preceitua o artigo 47, inciso 2º e 14º e o artigo 144, todos da Constituição Estadual. A implantação de cartazes informativos em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino também traz ônus ao erário, quando inexiste qualquer elemento indicativo dos recursos que serão onerados, o que viola o artigo 25 da Constituição Estadual. Senhor Presidente, estas são as razões que me levaram a vetar totalmente o projeto de lei número 12 de 2016, as quais era submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Legislativa. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Encaminho o veto total posto pelo Executivo Municipal, através do ofício GP 809 de 2016, para as Comissões de Justiça, Finanças e Educação, para o parecer do tempo de prazo junto de 15 dias. Senhor Presidente, só uma questão de ordem. Esclareceu o Legislativo que esse projeto é de minha autoria e, com total desrespeito a essa Casa de Lei, o Executivo nem menciona a autoria, o autor, né? Continua desrespeitando essa Casa, só para esse esclarecimento. Assessora Dami. Ofício GP 803 de 2016. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da prestação de contas apresentada pela Associação Amigos da Criança de Ilhabela, referente à aplicação dos recursos financeiros autorizados pela Lei número 1162 de 2016, repassados por esta Prefeitura no mês de agosto do ano em curso. Colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, renovamos nesta oportunidade os protestos de estima e distinto apreço. Antônio Luiz Colucci, Prefeito de Ilhabela. Ofício GP 804 de 2016. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento número 431 de 2016, no qual a nobre vereadora Benedita Maria Gonzaga de Campos questiona sobre a possibilidade de substituição do poste de madeira localizado na rua Virgílio Basílio da Silva, no bairro Barra Velha, informamos a Vossa Excelência que a substituição de postes compete à concessionária Electro, Eletricidade e Serviços. No entanto, informamos que esta providência já foi solicitada por este Executivo à mencionada concessionária, cabendo-nos aguardar a execução. Atenciosamente, Antônio Luiz Colucci, Prefeito de Ilhabela. Ofício GP 805, 2016. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da prestação de contas apresentada pela União Municipal dos Estudantes de Ilhabela, UMEI, referente à aplicação dos recursos financeiros autorizados pelo termo de convênio número 2 de 2016, repassados por esta Prefeitura no mês de agosto do ano em curso. Colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, renovamos nesta oportunidade os protestos de estima e distinto apreço. Antônio Luiz Colucci, Prefeito de Ilhabela. Ofício GP 806, 2016. Senhor Presidente, encaminhamos a essa egregia Casa de Leis para conhecimento de Vossa Excelência em nobres pares os expedientes abaixo relacionados a saber: Lei número 1176 de 2016 dispõe sobre suplementação de dotação
constante do orçamento vigente e replanejamento orçamentário que especifica. Decreto número 5.630 de 2016, dispõe sobre a exoneração da senhora Bianca da Silva Bahia, que ocupa no quadro de funcionários permanentes a função de auxiliar administrativo. Decreto número 5.631 de 2016, dispõe sobre declaração de utilidade pública de terreno localizado no bairro Ribeirão, Bexiga. Decreto número 5.632 de 2016, exonera por motivos de aposentadoria a senhora Lúcia Redorne Reale Colucci, que ocupa no quadro de funcionários permanentes a função de dentista. Decreto número 5.634 de 2016, dispõe sobre a denominação da maternidade do Hospital Municipal Governador Mário Cova Júnior. Decreto número 5.635 de 2016, dispõe sobre a exoneração do senhor Mauro Arlindo Gomes de Oliveira, que exerce em comissão o cargo de chefe de setor de limpeza de vias, praias e praças. Decreto número 5.636 de 2016, abre crédito suplementar no orçamento municipal vigente. Decreto número 5.637 de 2016, dispõe sobre declaração de utilidade pública de terreno localizado no bairro Bexiga. Decreto número 5.638 de 2016, dispõe sobre a declaração de utilidade pública de um terreno localizado no centro, na Vila, na Avenida Força Expedicionária Brasileira. Renovamos nesta oportunidade os protestos de estima e consideração. Antônio Luiz Colucci, prefeito municipal. De vereadores. Requerimento 437 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiada ao senhor prefeito municipal Antônio Luiz Colucci, solicitando as seguintes informações. A possibilidade de abertura de um acesso à costeira na Avenida Mário Covas Júnior, número 15.247, Simão, no Sul. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, relatar os motivos. Justificativo: os moradores reivindicam a abertura de acesso à costeira, pois a situação é precária. Dificulta o acesso de pessoas que pescam diariamente no local. Imagens anexadas. Neste sentido, o requerimento para o qual conto com o voto dos nobres pares para aprovação. Maria das Graças Ferreira dos Santos Souza Gracinha, vereadora PSD. Requerimento 438, 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, a convocação de uma audiência pública para discussão da Lei Orçamentária Anual, LOA de 2017. Justificativa. Vimos pelo presente levar ao conhecimento de vossas senhorias que os vereadores abaixo identificados que subscrevem este documento pretendem promover uma audiência pública para ouvir a população sobre possíveis demandas que tenham a fazer sobre a Lei Orçamentária Anual de 2017. Para tanto, solicitamos a reserva do plenário desta Casa Legislativa para o próximo dia 27 de 2017, às 19 horas, com vistas a promover tal audiência. E, para tanto, gostaríamos que fossem disponibilizados funcionários em número suficiente para operar os equipamentos de som e filmagem, visando, com isso, documentar o evento prefeito legal. Certo da compreensão dos nobres pares quanto à importância de ouvir a população em tão importante matéria, solicitamos o acompanhamento para ver aprovado tal pedido. Onofre Sampaio Júnior, Sampaio, vereador Rede, Rita Janete de Oliveira Gomes, doutora Rita, vereadora PT do B, Benedita Maria Gonzaga de Campos, professora Dita, vereadora PTB. Senhor presidente, exercício, questão de ordem. Pois não, desculpa. Eu percebi que o presidente tinha saído. Com relação à solicitação da audiência pública pelas comissões, e tendo em vista que foi lido que a LOA tem prazo de 10 dias para os vereadores apresentar as emendas. Apresentarem as emendas e o requerimento da audiência pública para o dia 27, eu solicito que esse prazo para a apresentação das emendas seja solicitado após a organização da audiência pública. Então, gostaria de fazer esse requerimento verbal para que a gente possa alterar a data da colocação das emendas.
Está em votação, então, o pedido do vereador Valdir Veríssimo para, na verdade, aumentar o prazo para a apresentação das emendas. Após a audiência pública. Está em votação? Aprovado, então. Requerimento número 439, 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Luiz Colucci, solicitando as seguintes informações. A possibilidade de ampliar a oferta de vagas para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, de ensino médio para as escolas públicas municipais da Barra Velha e região sul do município? Se positivo, a ampliação poderá ser prevista para o próximo ano? Se negativo, esclarecer os motivos. Justificativa. Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir os ensinos fundamental ou médio na idade adequada, de acordo com a legislação, podem ter acesso a essas etapas da escolaridade por meio de cursos e avaliações voltadas à modalidade de ensino de educação de jovens e adultos, EJA. Além de proporcionar aos jovens e adultos conhecimentos importantes para toda a vida, o EJA promove a inclusão social deles na sociedade, qualificando-os para o mercado de trabalho, atribuindo-lhes as ferramentas necessárias para exercerem a cidadania participativa. Apesar de sua importância, a demanda de aprendizagem de jovens e adultos em Ilhabela não está sendo atendida, sendo frequentes as reclamações de alunos com a demora na fila de espera para vagas no EJA de ensino médio na Escola Municipal Gabriel Ribeiro dos Santos, o que acaba fazendo com que muitos desistam de voltar a estudar. Assim sendo, torna-se relevante que o município proporcione aos jovens e adultos a oportunidade de concluírem seus estudos e, principalmente, de se tornarem cidadãos, sendo a ampliação da oferta de vagas para as escolas públicas municipais da Barra Velha e região sul do município uma medida apta para se alcançar esse objetivo. Diante do exposto, conto com os nobres pares para aprovação do requerimento em tela. Benedita Maria Gonzaga de Campos, professora Dita, vereadora PTB. Requerimento 440 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal Antônio Luiz Colucci, solicitando as seguintes informações. A possibilidade de que seja realizada a manutenção no calçamento da rua Manuel Hilário da Silva, no bairro do Reino? Caso positivo, estimar o prazo. Em caso negativo, explicar os motivos. Justificativa. Esta propositura tem o objetivo de atender solicitações de moradores que reclamam sobre a falta de manutenção da referida rua, que se encontra com buracos e desníveis. Segundo relatos de moradores, o calçamento ficou danificado após obras de implantação da rede de esgoto no local. Benedita Maria Gonzaga de Campos, professora Dita, vereadora PTB. Requerimento 441 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal Antônio Luiz Colucci, solicitando as seguintes informações. Quais as ruas que receberam ou receberão neste ano sinalização toponímicas com suas respectivas denominações por nome da via e bairro? Existe um levantamento sobre quais vias públicas ainda não receberam a referida sinalização com sua nomenclatura? Caso negativo, qual a possibilidade de se efetuar esse levantamento? Justificativa. O presente requerimento se faz necessário uma vez que há informações de que várias ruas em nosso município ainda estão aguardando sinalização toponímica com suas denominações. Diante do exposto, conto com os nobres pares para aprovação do requerimento em tela. Rita Janete Oliveira Gomes, doutora Rita, vereadora PT do B. Requerimento 442 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal Antônio Luiz Colucci, solicitando as seguintes informações. Qual o prazo para o término da obra na Avenida Pedro de Paula Moraes, na Vila? A Prefeitura de Ilhabela pretende concluir a obra antes do início da temporada? Houve algum tipo de atraso na obra? Se positivo, quais foram os atrasos que houve na obra? Justificativa. Recebemos vários questionamentos de munícipes quanto ao término da obra na Avenida Pedro Paulo de Moraes, na Vila. Segundo munícipes, uma das preocupações é com a chegada da temporada,
onde o fluxo de carro tem um aumento significante e com a obra em andamento o trânsito pode ficar muito lento. Assim sendo, verificar o prazo do término da obra acima mencionada revela-se importante para que possamos ter um trânsito mais tranquilo nessa temporada. Diante do exposto, conto com os nobres para aprovação do requerimento em tela. Rita Janete Oliveira Gomes, doutora Rita, vereadora PT do B. Requerimento 443/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal Antônio Luiz Colucci, solicitando as seguintes informações. A possibilidade de construção e implantação de rancho de pesca artesanal ao lado direito da Praia do Viana, no bairro do Viana. Se positivo, informar o prazo. Se negativo, esclarecer os motivos. Justificativa. No bairro do Viana, podemos encontrar muitos pescadores caiçaras que ainda utilizam da pesca como meio de sustento e sem local adequado para guardar seus equipamentos e embarcações. Com a construção e implantação de um rancho de pesca artesanal na região, melhoraria a qualidade de vida de muitos moradores da região. Nesse sentido, o requerimento formulado, para o qual espero contar com o voto dos nobres pares para aprovação. Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, vereador PSB. Indicação 106 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Luiz Colucci para que avalie a possibilidade de se adquirir vassouras feitas de materiais recicláveis para limpeza de repartições e vias públicas do município. Justificativa. Acreditamos ser necessário incentivar a utilização de material reciclável para contribuir cada vez mais na defesa do meio ambiente. Carlos Alberto Oliveira Pinto, Carlinhos, vereador PMDB. Indicação 107 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Antônio Luiz Colucci a utilização de asfalto ecológico nas obras de recapeamento das vias públicas. Justificativa. A inovação chegou ao Brasil nos anos de 2000 e vem conquistando cada vez mais espaço no mercado, graças à sua eficiência que alia tecnologia e sustentabilidade. Foi em 1960 que os norte-americanos começaram os primeiros testes com asfalto ecológico. Hoje, a tecnologia que cobre aproximadamente 70% das rodovias do Arizona e está presente na Califórnia, Flórida e Texas, ultrapassou as fronteiras e já pode ser encontrada na África do Sul, em Portugal e no Brasil. Caracterizada pela adição de pó de borracha de pneus ao ligante asfalto, a inovação é altamente sustentável, graças às vantagens ambientais e econômicas. Isso porque o asfalto ecológico aumenta a durabilidade do pavimento em até 40% e utiliza a reciclagem como alternativa de redução da degradação ambiental. Além disso, o asfalto ecológico tem maior aderência, o que ajuda a evitar acidentes e o uso de sprays aderentes. Nesse sentido, a presente indicação. Rita Janete Oliveira Gomes, doutora Rita, vereadora PT do B. Indicação 108 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Luiz Colucci manutenção e limpeza da área pública localizada na Praia do Viana. Justificativa. Conforme pode ser observado em fotos anexas, o referido local precisa de atenção, pois algumas denúncias ocorreram informando que as podas realizadas no Hotel Mercedes são depositadas na área pública localizada nas proximidades da Praia do Viana. Além disso, há meses atrás foi realizada a reforma do ponto de ônibus, porém o entulho ainda não foi retirado do local, deixando com aspecto feio e abandonado, tendo em vista que a região é muito visitada por turistas e moradores na alta e baixa temporada. Aproveito ainda para solicitar a manutenção no madeiramento que faz a cobertura da valeta, pois a mesma apresenta tábuas soltas, causando riscos aos transeuntes. Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, vereador PSB. Ofício 62 de 2016. Em atenção ao artigo 12 da Lei Federal número 8689 de 93,
Envio a Vossa Excelência o Caderno da Saúde, onde constam dados referentes aos trabalhos e financeiro efetuados pela Secretaria de Saúde no segundo quadrimestre de 2016, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e já apresentados em audiência pública na Câmara Municipal. Atenciosamente, Lúcia Redorne Reale Colucci, Secretária de Saúde de Ilhabela. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Cota, parcela 8, data de emissão 14/9/2016, valor R$ 277.877,07. Ofício 45 de 2016, Ilustríssimo senhor Adilton Rocha Ribeiro, em resposta à solicitação do requerimento número 342 de 2016, através da presidência desse legislativo, a Sabesp esclarece: do requerimento número 348 de 2016, da vereadora Maria das Graças dos Santos Souza, há possibilidade de regularização de rede de água e esgoto de 11 residências no final da rua Pedro Ribeiro Pontes, 340, no bairro do Reino? Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, relatar os motivos. Resposta da Sabesp: técnicos da Sabesp estiveram no local e constataram que já existe rede coletora de esgotos e distribuidora de água atendendo ao imóvel de número 340. Para prolongar a rede nesse logradouro, será necessária a sua regularização cadastral, uma vez que todos os 418 metros definidos pelo Decreto Municipal número 827 de 1999 já contam com a infraestrutura sanitária necessária. Atenciosamente, administrador José de Oliveira Paulo, gerente da Sabesp de Ilhabela. Presidente, a questão de ordem. Gostaria de colocar em discussão a solicitação se poderíamos não ter intervalo direto. Em votação. Coloco em votação o pedido do vereador Luizinho. Líder do governo. Está aprovado. Atenção para a chamada. Vereador Valdir. Presente. Vereador Sampaio. Presente. Vereadora doutora Rita. Presente. Vereador doutor Tiago. Vereadora professora Dita. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Adil. Presente. Vereador Gracinha, presente. Assessora da mesa. Requerimento 444/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, nos termos do artigo 135, a linha A, e respectivo parágrafo 2º, da Resolução número 2 de 91, Regimento Interno, a retirada de pauta e tramitação do projeto de lei número 35 de 2016, de autoria do vereador Luiz Paladino de Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de tratamento de efluentes de origem doméstica nas edificações que especifica e dá outras providências. Justificativa: a presente retirada se faz necessária, visto que constatou-se a necessidade de uma discussão maior sobre a matéria antes de sua votação. Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, vereador PSB. Está em votação o requerimento 444/2016. Requerimento 444/2016 foi aprovado. Coloco em votação o bloco dos 437 e a 443. Vereadora escrita na tribuna, Gracinha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, os vereadores eleitos para o próximo mandato, o vereador Marquinhos, o vereador Gabriel.
O que me traz essa tribuna é a indignação com os pontos de ônibus que está sendo construído em nosso município. Nós temos que, não sei se alguns vereadores viram, mas são simplesmente uma coisa horrorosa que está sendo feita, sem condição nenhuma. Uma meia água, estão invadindo o terreno alheio, né? Tem ponto de ônibus que não vai ficar nem calçada para o munícipe, né? Quem vier a pé ali, se tiver alguém no ponto do ônibus, não vai poder nem, vai ter que ir para a rua. Nós temos que fazer alguma coisa. Segundo informações, o projeto é 2 águas, está sendo feito uma água só. Então, eu acho que essa casa tem que tomar algumas providências, a gente vê o que pode ser feito para barrar isso e tentar fazer direito, porque está ficando feio, muito feio mesmo. Não sou técnica, mas dá para qualquer um, qualquer leigo enxerga isso. Não tem nada a ver com o nosso município, está horroroso aqueles pontos de ônibus. O outro ponto, eu venho pedir aqui ao senhor presidente, aos nobres vereadores, nossos nobres pares, que a gente una as forças e tente impedir a reforma que estão querendo ser feita, as obras que estão querendo ser feitas na casa que se diz da Princesa Isabel. Aquela casa tem um valor histórico, é um ponto turístico, é um cartão postal do nosso município. Está querendo se instalar lá a Câmara Municipal. Eu acho que nós, enquanto vereadores, que ainda somos até 31 de dezembro, não fomos consultados. Alguém aqui foi? Para saber se queremos ir para lá? Então, eu acho que seria melhor deixar onde está aqui, adequar o que está aqui, mas não demolir aquilo lá. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que uma obra ali vai ser uma agressão à paisagem do nosso município, ao próprio município. Eu acho que não deve ser mexido. Não tem necessidade da Câmara ir para lá. A gente tinha um outro prédio adquirido, não sei por que não se foi para lá, porque se pôde a escola funcionar ali, a Câmara poderia também estar funcionando ali. Então, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. A Câmara, enquanto vereador, se ele está dizendo que essa obra é para instalar a Câmara Municipal, então a gente tem que nos manifestar contrário a essas obras, contrário a ele mexer nessa propriedade, dessa maneira. E uma sugestão, ali dá para ser colocada a Secretaria de Turismo. Eu acho que a Secretaria de Turismo hoje está numa localização muito ruim. Está ali na curva, saindo da entrada da cidade. O turista não para ali, porque não tem estacionamento, não tem... É até perigoso, sabe, parar carro ali para chegar até a Secretaria de Turismo. E eu acho que ali, sim, da maneira que está ali, dá para se instalar a Secretaria de Turismo, manter a fachada do prédio, deixar, né, que ali é a história do município. E tentar impedir, porque nosso município já está sendo descaracterizado, está ficando uma coisa totalmente diferente do que a gente viu, do que o turista, do que o povo espera ver de Ilhabela. Então, é isso que eu queria pedir aqui, o apoio dessa casa, que a gente una as forças e vamos tentar convencer o prefeito que não é lá que tem que ser instalada a Câmara Municipal. Boa noite e obrigado. Não havendo mais manifestação, nada, está declarada encerrada a presente sessão. Lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 25 de outubro de 2016, às 16 horas. Boa noite a todos.